Olá, meu amigo, minha amiga, operador de caldeira. Nessa live nós vamos falar sobre combustão. Na verdade, combustão não é nada mais que uma reação química entre um fluido e o oxigênio do ar. Então, mas como é que isso acontece? Para isso eu vou lhe fazer uma pergunta muito elementar e eu vou perguntar para você se lenha queima. Se você me respondeu que lenha queima, eu vou lhe dizer que você está errado. Lenha não queima. Agora, se eu perguntar para você se gasolina queima e você responder que queima, novamente estará errado. Porque gasolina não queima. Mas por que gasolina não queima? Por que a lenha não queima? Porque uma reação química chamada de combustão requer 3 elementos, apenas 3 elementos. E as condições em que esses elementos se encontram, digamos o seguinte: você tem o oxigênio do ar, que é um gás. Agora você tem a gasolina, que é líquida. Então, um líquido, na presença de um gás, não dá reação química nenhuma. Mas e quando explode, quando a gasolina queima? Aí é que está o grande lance. A reação química se dá entre o oxigênio do ar e os vapores de gasolina. Como a gasolina é volátil e está sempre desprendendo vapores, se você encostar uma chama, vai haver um fogaréu. Porque a gasolina que está evaporando, o vapor da gasolina, se mistura com o oxigênio do ar, formando uma mistura estequiométrica que, na presença de uma chama, vai dar um incêndio, vai haver a combustão. Bom, então a lenha para queimar, ela precisa estar no estado de gás, de combustão. Para só aí ela se misturar com o oxigênio do ar, numa mistura estequiométrica que agora, na presença da chama, vai incendiar. Eu faço um experimento muito simples, eu pego uma garrafa, tipo de uma garrafa mesmo, né? Mas só que em aço inoxidável, boto num bico de Bunsen e boto partículas de madeira dentro dela e ela vai aquecendo a madeira, até que chegue no momento em que eu passo pelo gargalo dessa garrafa de aço inoxidável um palito de fósforo aceso e aí nós temos a chama. A madeira está lá embaixo e o gás combustível da madeira, que exalou da madeira, está no gargalo e esse aqui prende fogo porque ele se mistura a partir dali com o oxigênio do ar, formando uma mistura estequiométrica capaz de entrar em combustão. Ok? Então, se alguém lhe disser que é necessário ter um gás para termos uma combustão ou para termos uma explosão, eu vou lhe dizer que isso aí não é bem assim. Porque nós temos, por exemplo, uma mistura, digamos assim, como é que eu posso me expressar? Ter um particulado muito fino de madeira, de qualquer cereal, que é o combustível.
No momento em que nós tivermos partículas de qualquer cereal, energético, evidentemente, inferiores a 250 microns, misturado essa poeira com o oxigênio do ar, ela, na presença de uma chama, ela inflama. E quando nós temos, num espaço confinado, uma elevação de poeira nessas condições, de umidade abaixo de 50%, partículas inferiores a 250 microns, na presença de oxigênio, como uma chama, haverá uma explosão. Então, não raro se vê um cerealista ter explodido um elevador, um silo, e isso tudo é reação química entre a poeira finamente particulada, menos de 250 microns, o oxigênio do ar e uma fonte de ignição. É isso aí que eu tinha para agora.